Então, eu vou assumir que todo mundo aceita que eu grave a aula sem maior problema. Tá? Mas, por favor, depois, se alguém ficar revoltado, não vá cobrar da Unifim lá direitos autorais ou direitos de imagem, né, para conseguir, porque foi gravado, apareceu no vídeo aí. Tá? Bom, gente, vamos começar, né? Tá aqui não sei na região de vocês aqui, mas aqui está se armando um temporal desgraçado. Tá? Eu moro na Zona Sul e, normalmente, quando começa a chuva muito forte, falta luz. Tá? Então, se faltar luz, você já sabe que foi a temporal. Mas, por enquanto, já está mais ou menos tranquilo, eu acho que não vai faltar. Tá? Mas, enfim, se cair tudo, você já sabe, ó, faltou luz. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Nós estamos com... Tem mais gente querendo entrar? Não. Vamos começar com... Eu tinha colocado na aula 2 uns slides, tá, sobre orçamento, que eu estou colocando agora aqui na página. Tá? Então, é um pouco de teoria, mas não tem quase teoria para isso. Tá? Tem alguma outra coisa, é muito simples. Tá? E tem gente que complica, enche um monte de teoria, tal, mas não é. Basicamente, o que se faz é isso que a gente está fazendo. Tá? Às vezes fica um pouquinho mais complicado, né? Quando a gente começa nas projeções, como é que eu vou calcular o custo do produto vendido, como é que eu vou calcular as despesas administrativas, né? Então, mas isso a gente vai conversando ao longo do semestre para mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Bom, o orçamento, tá, basicamente é o cálculo prévio de receitas e despesas, tá? É o cálculo prévio de receita e despesa. É o que a gente fez ali, né? A gente calculou receita, né, custos, despesas, e a gente antecipa isso, né? A gente olha para frente, né, o que eu vou ter de receita, o que eu vou ter de custo, o que eu vou ter de despesas, quais vão ser os meus impostos. Tá? O Welch, que é um livro clássico, é um autor clássico sobre orçamento, tem na biblioteca, se um dia alguém quiser olhar, não vejo necessidade, mas... E ele faz esse livro de orçamento para grandes empresas, tá? Multinacionais e grandes empresas americanas, que ele faz esse livro. Tá? Ele diz o seguinte, ó, é a expressão formal das políticas, planos, objetivos e metas estabelecidas pela alta administração para a empresa como um todo, ou para uma de suas subdivisões. Então, você já vê aí que ele está falando para grandes empresas, né? Ou a empresa como um todo, ou se eu tenho uma subdivisão. Então, uma empresa, sei lá, tem uma grande empresa automobilística que tem lá uma subdivisão de caminhões, né? Então, eu posso fazer um orçamento só para aquela empresa, né, para aquela subdivisão de caminhões. Tá? E vocês veem que ele fala o seguinte, ó, a expressão formal das políticas, planos e objetivos. O que é a expressão formal? É colocada em números. Né? Eu tenho qual vai ser o plano da empresa, quais são os objetivos de longo prazo, eu vou colocar tudo isso em número. Tá? Então, essa é a parte final, vamos dizer assim, do processo de planejamento, é justamente o detalhamento do orçamento em termos de números. Tá? O Catelli, que é um autor brasileiro, bem conhecido, ele diz o seguinte, né, que é um plano de ação detalhado. Tá? É um plano de ação detalhado, desenvolvido e distribuído como um guia para as operações e como uma base parcial para a subsequente avaliação de desempenho. Então, ele coloca uma coisa muito importante aqui. Tá? É um guia detalhado, primeiro, é um guia detalhado da operação. Tá? Quanto é que eu vou vender, quanto é que vai custar, tal. Quanto é que vai ser o meu lucro. Né? Puxa vida, se eu faço a projeção e o meu lucro está ruim, poxa, tem que fazer alguma coisa, isso aí já me dá tempo de eu antecipar. Né? Eu digo, olha, o meu lucro no final do ano está muito ruim, no final do ano que vem, o que eu tenho que fazer para melhorar esse lucro? Né? Cortar custo, cortar despesa, né? Tentar fazer um plano de marketing para melhorar a receita, enfim. Mas ele fala numa outra coisa também, aqui embaixo, na última linha, que é a avaliação de desempenho. Tá? De nada adianta eu fazer um orçamento se eu não avalio como é que eu estou indo, né? Se eu estou me afastando daquilo que foi projetado. Tá?
se eu estou me afastando do que havia sido projetado, se eu estou indo pelo caminho certo, se eu estou me afastando demais, o que eu tenho que fazer para corrigir, para voltar para o caminho que eu tinha planejado já anteriormente, né? Enfim, então isso me dá a chance vamos dizer assim, de avaliar. Eu já vi empresas que avaliavam, né? Tinham reuniões periódicas, tá? De avaliação olha, terminou o mês, tá? Terminou o mês, logo no mês seguinte, no início do mês seguinte, já avaliavam o mês anterior. Tá? Se tinha alguma coisa que estava destoando, estava fugindo muito daquilo que tinha sido planejado, já imediatamente faziam a correção. Tá? Agora, tem empresas que fazem o orçamento e guardam na gaveta. Tá? Fez o orçamento, guardou na gaveta, não adiantou para nada, perdeu tempo fazendo o orçamento. Tá? Porque mostra lá numa reunião, né, está aqui o orçamento, né, para o ano que vem, todo mundo dá, ótimo, 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 guarda na gaveta e não usa aquilo como instrumento. A mesma coisa se vocês fazerem um mapa de viagem, né, e não saberem se vocês estão se desviando da rota planejada ou não. Vocês simplesmente fazem um mapa e esquecem numa parte da mala lá e não olham mais. Então, vocês não vão saber se você chegar no lugar que tinha sido planejado ou não. Então, essa é a lógica do orçamento, né? Ele é mais um plano de voo, né? É mais um guia, e a gente tem que acompanhar, na medida em que as coisas, o tempo vai decorrendo, para ver se a gente está cumprindo aquilo que a gente planejou ou não. Tá? Ele está meio chateado. Deu aqui. Ó. Então, vocês têm tipos de orçamento, né? Vocês têm basicamente três tipos, teoricamente três tipos, né? Mas na prática vocês têm o estratégico e esse tático aí é meio... a gente vai até fazer uma coisa sobre tático hoje, tá? Orçamento tático. E o operacional, tá? O estratégico, ele está colocado aqui que ele é mais qualitativo, tá? Ele é um plano feito para 5 anos ou mais, tá? É qualitativo. Onde é que a empresa quer chegar? O que a empresa quer ser? Né? Muitas vezes a gente começa a trabalhar, monta uma empresa, mas o que vocês querem efetivamente ser? Né? Por exemplo, eu montei uma empresa de placas solares, né? Para instalar placas solares. Né? O que eu quero ser? Né? Eu quero ser um instalador de placas solares, só isso? Né? Ou eu quero trabalhar numa solução de energia? Né? Ou eu quero ser um industrial da área de placas, tá? E outros tipos de energia alternativa, energia limpa. Enfim, no momento que vocês abrem, né, começam a fazer esse tipo de pergunta e começam a detalhar um pouco mais, começam a questionar e discutir, o negócio de vocês muda totalmente. Né? Ele muda totalmente. Eu posso me dirigir para um determinado lugar ou para outro. Se eu quero ser simplesmente um instalador de placas solares, muito bem, eu tenho que ter uma equipe para instalar placas solares e eu vou fazer isso. Agora, se eu quiser trabalhar em energia limpa, né, em processos de energia limpa, muda completamente, porque eu posso trabalhar com energia eólica, né, eu posso trabalhar com, no caso, energia solar, outros tipos de energia, né, baterias, né, enfim, que para produzir energia, né, para trabalhar com, sei lá, enfim, aí abre um leque bastante grande, que eu não conheço bem, não conheço essa área de energia alternativa. Bom, então é isso, né, o estratégico, ele olha para o longo prazo, diz onde é que a empresa quer chegar, quais são os objetivos dela, né, quais são as políticas, né, que ela vai seguir, né, ela vai, por exemplo, se preocupar, eu tinha falado, acho, não sei se foi para vocês ou foi para outra turma, mas é o ESG, que é essas 3 letrinhas hoje, né, que elas estão preocupadas, né, com o environment, né, o ambiente, né, sustainability, né, que é sustentabilidade, né, e governança, né, transparência. Né, são as 3 letrinhas mágicas hoje que o pessoal está usando. Né, então, as empresas, eu quero ser sustentável, né, eu estou preocupado com o ambiente, né, como é que vai ser minha governança, vou ser transparente, né, ou não vou ser transparente, né, vou guardar a informação toda para mim. Então, esse tipo de discussão a gente faz sempre no plano estratégico. Vocês vão dizer o seguinte, mas uma grande empresa não pode, uma pequena empresa não pode fazer isso. Eu estou trabalhando com um cara que ele está justamente, ele é um empresário,
como eu tenho uma startup, e eu estou fazendo para ele essas perguntas do estratégico. É ele sozinho, tá, na empresa, e eu estou fazendo para ele essas perguntas. Onde é que ele quer chegar? O que ele vai querer ser daqui a 5 anos? Qual é o tipo de negócio que ele está? Tá? Esse tipo de pergunta fazendo ele pensar. Né? E aí pode ampliar o leque ou pode fechar o leque. Né? Então, essa parte é mais qualitativa. A pessoa pensa o negócio. Tá? Bom, aí vocês têm... deixa eu puxar para o operacional. O último aqui, né? É o plano detalhado das operações do dia a dia. Tá? Então, eu feito, né, a minha ideia, bom, quanto é que eu vou querer vender? Né? Quanto é que eu vou querer vender? Como é que vai ser meu custo? Como é que vão ser minhas despesas? Né? Quanto é que eu vou pagar de imposto? Então, esse plano detalhado das operações do dia a dia, eu vou traduzir em números. Aí é número. O operacional é número. É aquilo que a gente está fazendo. Tá? E o tático é o intermediário. Bom, eu fiz, por exemplo, eu projetei 1 ano detalhadamente, aí eu vou projetar de 3 a 5 anos, né, depois desse ano, por exemplo, eu projetei até, vamos supor que eu estou no final de 2020, e projetei mês a mês o ano de 2021. Aí, 2022, 23, 24, 25, eu vou fazendo uma projeção mais... menos rigorosa, mas pelo menos vai me dar uma orientação de quanto é que eu vou querer crescer por ano em termos de vendas, né? Se eu vou abrir uma filial, se eu não vou abrir uma filial, se eu vou abrir uma outra linha de produto daqui a 3 anos, por exemplo, vou incorporar isso no meu planejamento de longo prazo. Eu posso dizer para você o seguinte, o que eu já vi, né? Grandes empresas, elas fazem o estratégico, fazem o tático, fazem o operacional. Né? Empresas grandes, multinacionais, elas fazem isso. Né? Uma pequena empresa, ela pode fazer o estratégico e pode fazer o operacional também, sem menor problema. Né? Porque o estratégico depende muito mais de sentar e pensar a empresa. Tá? Claro que muita gente vai lá e escreve isso, né? Escreve, coloca isso no plano. Tá? Vocês podem fazer isso para a vida de vocês. O que vocês querem fazer na vida de vocês? Isso é um planejamento estratégico. Né? O cara chega lá e diz assim, bom, eu quero daqui a 5 anos, até os meus 30 anos, começar o meu negócio. Então, vai lá e escreve, até os 30 começar o meu negócio. Né? Eu quero correr a São Silvestre até os 35, pelo menos uma vez. Né? Quero correr uma maratona até os 40. Né? Eu quero escrever um livro. Né? Vai colocando isso no papel. Né? E isso aí é um planejamento estratégico que o cara faz para um planejamento de vida. Né? E isso aí funciona bem, porque esse negócio vai estar escrito, vocês volta e meia vão olhar para aquilo e dizer, putz, será que, né, que eu estou fazendo na minha vida? Né? Só assistindo Netflix, né? Ou eu estou fazendo alguma coisa que vai deixar, vamos dizer assim, uma marca, né, da minha passagem aqui pela Terra. Né? Ficou meio esotérico esse troço aqui, mas então vamos voltar para os números da parte operacional aqui, que daqui a pouco a gente começa a voar e esquece de voltar. Então, espero que tenha ficado claro isso aqui, né? O plano estratégico, que é, né, muito mais qualitativo, né? O operacional, o terceiro aqui, ele é número, é o que a gente faz. Tá? E o tático é uma projeção de 3 a 5 anos, uma projeção aproximada. É claro que daqui a 5 anos, se eu for olhar o que eu planejei 5 anos atrás, né, que eu projetei 5 anos atrás, poxa, completamente diferente, mas não tem problema. Tá? O planejamento ele é feito para ser revisado. Né? Ele é feito para a gente revisar, reorientar, porque as coisas mudam. Os ambientes mudam. Né? Imagina quem fez um planejamento em 2019 para 2020. Né? Claro, deu esse negócio, essa loucura, né? Bom, como é que eu faço agora para arrumar esse meu orçamento? Né? Aí minha receita vai cair para 20% do que eu tinha projetado, né? O que eu faço com os custos, o que eu faço com as despesas, enfim. Mas eu tinha um planejamento inicial. Se não acontecesse essa loucura toda que está acontecendo, eu conseguiria, né, tocar eventualmente. Mas o orçamento é feito para ser revisado também. Né? Puxa, aquele plano aqui não deu um problema? Bom, vamos fazer, né? Vamos revisar o que eu posso. Mas eu tenho um instrumento na mão, eu penso a empresa, isso que é o importante, né? Pensar a empresa. Tá?
O empresário, normalmente, é o cara que pensa em empresa de segunda a segunda, né, 24 horas por dia. Né, ele está sempre com a empresa na cabeça. Não tem essa história de, eu não quero fazer isso. Bom, então faz um concurso, né, vai trabalhar numa prefeitura, trabalha, chega às 9 horas da manhã, sai às 5 da tarde, de segunda a sexta. Esqueceu, não vai ter problema nenhum. Né, mas também, aí, como o risco é baixo, né, como a preocupação também é baixa, né, vai acontecer que o salário também vai ser baixo. Né. Então, esses são os trade-offs da vida. Né? Eu escolho um determinado caminho, bom, esse aqui, eu não quero me estressar. Bom, então, eu quero me estressar, mas quero tentar ganhar mais dinheiro. Bom, então o caminho é outro. Está meio trancada essa meio demoradinha. Aqui deu. Tá? Então, o planejamento estratégico, como eu tinha falado para vocês, a identificação dos objetivos, identificação do potencial e cursos de ação. Né? Quais são os cursos de ação que eu vou seguir? Né? Eu conheço, por exemplo, uma empresa que ela atingiu todo o Rio Grande do Sul. Ela dava assistência em todo o Rio Grande do Sul. Aí um dia eu perguntei para eles, por que vocês não vão para Santa Catarina? Né? Eles disseram, não, a gente está feliz só com o Rio Grande do Sul. Aqui é a nossa base, se a gente for para Santa Catarina, a gente vai ter que trabalhar muito mais, tá? E a gente não quer. O que a gente ganha aqui no Rio Grande do Sul está ótimo. Tá? Então, qual é? Eles já identificaram o potencial deles, era aqui Rio Grande do Sul, custo de ação continuar no Rio Grande do Sul. Né? Eles podiam dizer assim, não, nossa ideia é atingir o Brasil todo, né? Até o Amapá. Tá? É isso que a gente quer. Não, mas eles determinaram. Está errado? Não, está certo. Dentro daquilo que eles pensavam, estava absolutamente certo. O que eles fizeram, eles tiveram sucesso naquilo que eles queriam. Tomaram conta do Rio Grande do Sul. Quando vinha alguém de fora, não encontrava lugar e ia embora, porque eles tinham tomado conta do mercado, né, atendiam bem o mercado, tinham um preço bem competitivo, então eles estavam, vamos dizer assim, em princípio, né, seguros, né, dentro do mercado deles. Número 3 aqui, avaliação das alternativas e opções estratégicas. Né? Bom, eu quero ir para o Brasil inteiro. Né? Bom, então, vou começar com Santa Catarina primeiro, vou começar com a região sul, Santa Catarina e Paraná, qual é a estratégia que eu vou utilizar para alcançar o Brasil inteiro. Né? E depois a seleção das alternativas. Né? Eu posso ter várias alternativas, não, eu posso começar pela região sul, mas eu posso atacar o Nordeste primeiro. Tá? É uma possibilidade. Bom, qual dos dois eu vou fazer? Não dá para fazer os dois, faço um deles. Tá? Bom, isso aí, vamos dizer assim, é o pensar a empresa. Né? E depois vocês têm o orçamento anual. Né? Aí, bom, a implementação dos planos de longo prazo na forma de orçamento anual. Quanto é que eu vou vender, quanto é que vai custar, né? Monitoração dos resultados obtidos e, finalmente, a correção de divergências do plano. Puxa vida, eu pretendia vender 200 mil, vendi 190. Bom, o que isso vai me impactar? Tá? Eu vou ter que... Isso aqui foi momentâneo, eu posso recuperar isso mês que vem, esse tipo de pensamento que é importante. Não, vai ser 190 aquilo, que eu planejei 200 por mês, não vai ocorrer, vai ficar no 190. Bom, muda a empresa, né? Eu vou ter que controlar despesas, vou ter que controlar mais meus custos, esse tipo de pensamento eu tenho que estar sempre tendo, né, olhando para o negócio. Tem que estar sempre pensando nisso. Bom, o orçamento é um negócio novo, é um negócio antigo. O orçamento começou na área pública. Tá? Na Inglaterra, ele começou, isso sempre para gestão pública, gestão de governo. Né? Em 1787, na França começou em 1815, com Napoleão. Tá? Nos Estados Unidos, em 1789. No Brasil, foi depois da chegada da família real, em 1808, né, quando eles fugiram lá de... Napoleão estava invadindo Portugal, o rei de Portugal, o Dom João VI, veio para o Brasil, vocês lembram um pouco da história, né? Pegou lá os navios e saíram correndo, e a armada inglesa protegeu lá a saída do rei de Portugal para o Brasil. Foi aí o Brasil saiu, né, daquele que era uma colônia e passou a ser um império, né? Passou a ter um imperador depois.
coisa. E aí ele se desenvolveu. Naquela época o Brasil não tinha, né, não tinha uma universidade, até a chegada da família real não tinha uma universidade, não tinha um jornal, né, não tinha absolutamente nada, era uma colônia brava, né? E depois, com a família real, os caras trouxeram imprensa, trouxeram biblioteca, trouxeram uma série de coisas, né? E, enfim, aí o Brasil pôde melhorar a sua situação. E também, né, em função disso, eles instituíram, né, trouxeram também um orçamento até para gerenciar as finanças, né, do país, né? Implantaram o orçamento público, né, para gerenciar as finanças do país. E na empresa privada, né, o que aconteceu? Nos Estados Unidos foi em 1914, né, uma empresa chamada DuPont, que é uma indústria química, que era proprietária da General Motors. Tá? Então, eles introduziram, tinha um cara de finanças muito bom na DuPont, que introduziu o orçamento na empresa privada, tá? E também botou na General Motors, colocou na General Motors, que eram empresas ligadas. Tá? E no Brasil ele passa a ser estudado a partir de 1940, então sempre um pouco de atraso, né? Mas ele começa a ser adotado em empresas privadas a partir de 1970. Então, vocês veem que, vocês vão dizer, puxa vida, né, se alguns de vocês devem ter nascido, né, nos anos 2000, né, vocês dizem, puxa, 1970, como é velho isso, né? Mas em termos assim de instrumento administrativo, né, 30, 50 anos é muito pouco, se vocês olharem para a matemática, que tem 4.000 anos, né, só de 50 anos para cá que se começou, né, a adotar o orçamento em empresas privadas no Brasil, né, nos Estados Unidos já desde a de 1900 e alguma coisa ali. Em 1914 era a Primeira Guerra Mundial, né, então quase no início da Primeira Guerra Mundial já estava adotando, né, o orçamento nas empresas. Né, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né, retomando aqui, né, o orçamento começa sempre a ser introduzido na área pública, né, e depois ele passa a ser adotado nas empresas privadas. Tá? Então, na área pública já é um negócio bem antigo. Né? Bom, e aqui a sequência que a gente usa, é a sequência que a gente tem usado, né, que é, primeiro faz o orçamento de vendas, quanto é que eu vou vender, depois o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, que é o caso de indústria, ou o custo do serviço prestado, que é o caso de prestador de serviço, né, empresas de serviço. Depois eu tenho o orçamento de despesas administrativas e de vendas, outras despesas, né, financeiras, projeção do DRE, orçamento de caixa, orçamento de investimentos, que eu não falei para vocês ainda, e a projeção do balanço patrimonial. Então, esse, vamos dizer assim, é mais ou menos a sequência. Né? A única coisa que eu não tinha falado para vocês até agora, né, foi o orçamento de investimentos. Né? O orçamento de investimentos é, bom, eu quero fazer uma nova linha de produto. Tá? Eu preciso comprar uma máquina, né? Uma máquina que vai fazer garrafinha. Né? Quanto é que custa? Então, fazer um orçamento de investimento para essa máquina. Isso aí a gente vai ver na segunda parte da disciplina. Lá a gente vai estudar isso aí, né, para ver se esse orçamento, né, se esse investimento ele vai se pagar, né, vai gerar lucro para a empresa, vai se pagar, ou ele vai destruir valor, ou seja, ele vai comer dinheiro só e não vai remunerar a empresa. Tá? Bom, tem mais coisa aqui mas eu vou deixar isso aqui para depois, para não aborrecer vocês com muita teoria, eu vou deixar essa parte aqui para uma próxima ocasião, tá? Para a próxima aula aí eu retomo esses slides daqui, ó, nos métodos de custeio, né? Alguns de vocês já devem ter feito disciplina com o meu amigo Pinheiro, tá? Outros não, mas não tem problema, tá? Eu vou repassar isso aqui, dar uma dica, e depois a gente segue para os outros tipos de orçamento. Tá? A gente vai ver os vários tipos de orçamento que existem. Tá? Todos eles são baseados nesse orçamento que a gente faz, todos eles são baseados, tá? São derivações, tá? O básico é esse. Então, por isso que eu digo, se vocês conseguirem fazer o básico na empresa, que é esse orçamento que eu estou mostrando, vocês estão fazendo um monte, vocês estão fazendo bastante coisa, tá? Muito mais do que a grande maioria das empresas do Brasil, ok? Bom, então eu vou passar agora para vocês, vamos passar para o exercício, esse que está na aula 3,
Tá aqui não, porque vocês não estão vendo, tá? Deixa eu só colocar aqui. Um pouco. É a empresa Cunhaque Sul, tá? Empresa Cunhaque Sul. Eu vou... Esse aqui. Está todo mundo vendo, né? Empresa Cunhaque Sul, tá? Tem duas partes, né? O trabalho. Uma parte é projetar o balanço e o DRE para o final do exercício seguinte, e a outra parte é projetar 4 anos para frente. Tá? Que vocês olharem aqui a parte 2, vocês vão projetar do ano 2 até o ano 5, X2 até o X5. Né? Isso aí vai dar 2, 3, 4, 5, mais 4 anos para frente. Tá? Aí vocês vão ver que a coisa é bem mais percentual, é bem mais filosófica, assim, não é uma coisa, não é uma projeção muito rígida. Né? Como eu estou projetando para muito tempo à frente, a projeção é menos rígida. Mas vamos começar primeiro pelo caso que nós temos aqui, né? Por esse caso aqui da empresa Cunhaque Sul. Tá? Vocês têm uma empresa, né? A empresa Cunhaque Sul Limitada, ela quer projetar o balanço patrimonial. Basicamente, o que a gente vai fazer isso, até a prova, vai ser nessa linha aí, tá? Projetar o balanço patrimonial, sua demonstração de resultado e o fluxo de caixa para o final do ano X1. Para tanto, ela disponibiliza o balanço patrimonial em X0 e as informações a seguir. Tá? Então, ali eu tenho o balanço patrimonial inicial, que é o balanço do final do exercício, tá? E eu tenho aqui as informações para a projeção do DRE para o final de X1. Tá? Então, vocês veem o seguinte, eu estou em X0, eu estou em dezembro de X0, que normalmente a gente começa a fazer o orçamento para o ano seguinte, lá por outubro, novembro. Tá? Tem um outro orçamento que começa um pouco antes, que é o base zero, que é bem mais complexo. Aí o pessoal começa antes, o pessoal às vezes começa em agosto ou setembro. Tá? Mas normalmente as empresas que fazem orçamento, elas começam a projetar o próximo ano lá por novembro. Tá? Outubro, novembro, dezembro já está mais ou menos esgoelado, mas é outubro, novembro. Bom, aí o que vocês têm? Vendas brutas esperadas para X1, 40 mil, imposto sobre vendas 8,75, CMV 60% das vendas líquidas, despesas administrativas 15% das vendas líquidas, despesas de vendas 20% das vendas líquidas, despesas financeiras, né, 15% sobre o valor de financiamento, juros pagos dentro do ano. Quando fala aqui juros pagos dentro do ano, pagou os juros, mas não pagou o financiamento. Né, o principal não foi pago, pagou só os juros. Tá? E depois, os dados para a projeção do balanço patrimonial. Eu tenho, então, os estoques, fornecedores, financiamentos, os investimentos não são alterados, a empresa não fará compra de imobilizado, a depreciação média de 10% ao ano, já incluída nos custos e despesas. Tá? Já está lá dentro dos custos e despesas. Tá? IR, contribuição sobre lucro, serão pagos somente em 20x2, no ano seguinte ainda. Estou projetando X1, mas o pagamento do IR vai ser só no ano seguinte ainda, o da projeção. Bom, então vocês veem o seguinte, nós estamos aqui com essa parte inicial, tá? Eu vou sair agora desse texto, tá? E se vocês podem deixar aberto o texto aí, porque eu vou ficar enxergando o texto, eu estou na outra tela aqui, tá? Eu vou sair desse texto e vou botar o Excel na página, tá? Então, eu vou entrar com o Excel. Só botar o Excel aqui. Ok. Espero que todo mundo esteja vendo o Excel aqui, tá?
Então, vamos lá. Então, aqui está o balanço inicial. Esse aqui é o balanço inicial que vocês estão vendo. Tá? Que é o mesmo que está na página lá do caso. Tá? Então, você tem aqui disponível, total do ativo 30.100. Passivo, financiamentos, fornecedores, outras contas, patrimônio líquido 22.570. Bom, acabou. 30.100 também. Ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, beleza, fechou. Tá? O problema na prova é que, quando a gente faz prova de contabilidade, é quando não fecha o ativo com o passivo, e a gente começa a sofrer. Né? Bom, então vamos lá. Vamos projetar a primeira coisa. Sempre digo para vocês, né? Primeira coisa, eu vou escrever aqui, projeção do DRE. Segunda coisa, balanço patrimonial. Terceira coisa, fluxo de caixa. Tá? É nessa sequência. Tá? DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa. Ok? Sempre usando essa sequência. Vamos lá, então. Eu botei um monte de coisa, vocês devem estar vendo aqui um monte de blackouts que eu botei aqui, né? Justamente para a gente fazer aos pouquinhos. Bom, então vou fazendo com vocês. Esse aqui é a solução, a solução está pronta aqui, né? Eu e a Ana Maria Braga, a gente já traz sempre o bolo feito de casa, então esse aqui já tá pronto. Quando terminar, obviamente, como de costume, eu vou colocar a solução lá na página da disciplina, tá? Bom, mas então, para a gente ir fazendo junto, tá? Eu tenho aqui, ó, vocês têm lá, vendas brutas esperadas para 20x1. Então, a primeira linha, vendas brutas, 40 mil. Tá? Imposto sobre vendas, 8,75%. Tá? Então, eu tenho que imposto sobre vendas, 8,75% sobre 40 mil. R$3.500. 40 mil menos 3.500, 36.500. Tá? Então, até aqui, já estou em vendas líquidas. Tá? Essa sequência é a mesma para todas as empresas. Tá? Todas as empresas têm essa sequência. Algumas abrem despesas administrativas, colocam 3, 4 itens, outras abrem despesas sobre vendas, outras colocam aqui embaixo de vendas brutas, devoluções, né? Colocam mais algumas coisas aqui, até chegar em vendas líquidas. Mas o esqueleto é sempre o mesmo. Tá? Então, procurem, sim, quando vocês olharem uma empresa, identificar esses itens aqui. Tá? Então, que são os que realmente importam. Bom, aí vem, está lá o item 3, diz que eu tenho CMV 60% das vendas líquidas. Tá? Então, a venda líquida é 36.500, tá? 60%. 60% de 36.500 vai ser quanto? Vai ser 60% de 36.500, vai dar 21.900. Vou botar para baixo isso aqui. Vai ser 60%, 21.900. Bom, 36.500 menos 21.900 vai dar 14.600. Próximas duas linhas, despesas administrativas, despesas de vendas. Ali eu tenho que a despesa administrativa está lá no texto, né, na linha 4, 15% das vendas líquidas é despesa administrativa. Tá? Então, isso aqui vai dar, deixa eu botar aqui, igual a 15% das vendas líquidas, 36.500. As vendas líquidas, tá? 36.500. E as despesas de vendas, vão ser 20% das vendas líquidas. 20% das vendas líquidas, de novo, que é 36.500. Erro comum. Erro muito comum. Qual é?
o erro mais comum, isso aqui acontece, tá, direto em provas, tá? Em vez de pegar, como fala aqui, ó, 15% das vendas líquidas, em vez de pegar as vendas líquidas, a pessoa vai lá e pega o lucro bruto. Tá? Isso aqui, pá, fico com pena, muitas vezes, ver a prova, tá? Em vez de pegar 15% das vendas líquidas, né? 15% de 36.500, que é a venda líquida. Né? 36.500, venda líquida, 15% disso. Tá? Às vezes a pessoa se engana e pega, em vez de pegar o 36.500, pega o 14.600. Tá? Aí, dali para baixo, está tudo errado, né? Porque aí é 15% sobre 14.600, vai dar um valor bem menor, né? Despesa de vendas vai dar um valor bem menor também, aí ferra tudo. Tá? Então, tem que ter cuidado nisso aqui, tá? Quando fala... Eu estou falando isso porque, às vezes, eu também me engano. Tá? Vocês erram, porque vocês são alunos, né? Eu, como sou professor, eu me engano, tá? Então, tem uma pequena diferença entre nós dois, os dois grupos aqui. Mas às vezes, eu dou essa mancada também, tá? Então, depois eu vejo, puxa vida, tá? Consigo... Mas, muitas vezes, numa prova, né, a pessoa não consegue se dar conta que não pegou. E eu vou direto, às vezes, como é um erro muito comum, às vezes eu já verifico, se eu não estou conseguindo fechar, aí eu olho assim, pá, está ali. Ó, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado aqui sempre. Tá? Bom, aí o próximo passo é o resultado antes das despesas financeiras, que também é chamado de resultado operacional. Tá? Aí é só pegar, né, os 14.600 e reduzir, né, as despesas administrativas, tirar as despesas de vendas, e chegar no lucro antes do resultado financeiro. Tá? Bom, próximo passo, despesa financeira. O que diz de despesa financeira? O item 6, tá? O item 6 ali. Despesas financeiras, 15% sobre o valor de financiamento, 15% sobre o valor dos financiamentos. Tá? Juros pagos dentro do ano. Muito bem. Como é que eu faço isso? Quanto é que é o valor do financiamento? Se vocês olharem aqui em cima, vocês podem olhar lá na financiamento, é R$500, tá? O valor dos juros, ou despesa financeira, é 15% sobre R$500. Tá? Então, é 15% de R$500. É uma merrequinha, né? Mas tudo bem. Está lá no problema, a gente tem que computar, senão vai dar errado. R$75. Agora, eu tiro 75 de 1.825, dá 1.750, calculo 34% sobre... Espera um pouquinho aqui, não... Aqui eu não botei o igual. Aqui tem que calcular 34%, né? 34% de 1.750. Dá os 595, e, finalmente, né, 1.750 menos 595 vai dar 1.155, que é o lucro líquido. Ok? Fechou aí? Então, vocês veem que a gente simplesmente foi seguindo a sequência ali. Tá, vocês vão dizer, mas vai dar sempre a sequência? Às vezes não. Às vezes eu posso inverter uma ordem, mas todos os valores estão ali. Normalmente eu coloco em sequência até para facilitar a vida. A pessoa vai lendo e vai fazendo. Matamos a primeira parte do exercício. 1.155, que é o lucro líquido. Tá? Bom, próximo passo agora, se vocês olharem aqui a minha sequência, né? DRE está morto, ok. DRE já foi, falta o balanço patrimonial. Tá? Então, como é que eu faço o balanço patrimonial? Normalmente, eu parto do balanço inicial e eu vou modificar esse balanço patrimonial. Tá? Então, o que diz, né, do balanço patrimonial? Então, veja o seguinte, nós temos aqui, ó, nós temos aqui o balanço patrimonial, ele está todo ele escuro.
tá? Eu vou ter que começar a preencher essas casinhas. Claro que aqui atrás dessas do blackout aqui já está tudo montadinho, tá? Já tem todas as respostas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar, para não me esquecer, porque isso aqui é direto, esse esquecimento é muito comum, tá? Eu vou pegar o lucro do exercício e vou botar lá no patrimônio líquido, tá? Qual foi o lucro do exercício? O lucro do exercício foi 11.155, tá? Eu vou pegar e transferir para cá antes que eu me esqueça, tá? Antes que eu me esqueça. Tá ali, já deixei ali. Bom, a segunda coisa que eu faço, eu vou ver quais são as contas que não se alteram. É o segundo ponto, tá? Vou ver as contas que não se alteram. O que não se altera? Posso começar aqui pelo patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido ele se manteve. Tá? Então, era um patrimônio líquido, era total de 22.570. Eu vou repetir o patrimônio líquido, 22.570. Tá? Então, vejam que eu já estou conseguindo matar algumas contas. Tá? Já estou conseguindo matar algumas contas. Que mais não se altera? Tá? Então, se eu olhar ali, nos itens que vão de 8 a 14, tá? Nos itens 8 a 14, eu tenho a conta de financiamento, no item 10, tá? A conta de financiamentos, assim como outras contas, permanecem no mesmo nível de 20x0. Então, outras contas e financiamentos permanecem no mesmo nível de 20x0. E, bom, vou deixar então, financiamentos permanecem no mesmo nível, eu vou colocar então o mesmo valor, que é R$500, tá? Outras contas permanecem igual, vou simplesmente repetir outras contas, nos dois lados, tanto no passivo quanto no ativo, outras contas, tá? E aí eu já tenho mais itens projetados, tá? Se vocês olharem, vocês têm que passar os olhos por todas as informações ali, ó. Ali no item 12, diz o seguinte, ó, os investimentos não serão alterados. Então, os investimentos permanecem. Então, se os investimentos permanecem, eu vou repetir o investimento. É 1.000 que eu tinha em X0 de investimento, eu vou repetir o investimento em X0. Em X1. Tá? Que mais aqui que eu posso arrumar? Né? Outras contas, investimentos. Tá? Eu posso já marcar, como eu já tenho essa informação, eu sei que eu vou pagar o imposto de renda só no ano que vem. O imposto de renda foi 595, está aqui ele. Tá? Eu sei que esse imposto de renda vai ser pago só em X2, e eu estou projetando o final de X1. Então, ele vai ficar no passivo de X2, de X1, perdão. Tá? Então, no final do ano que vem, em X1, eu vou ter uma conta a pagar, que é o imposto de renda, 595. Então, ele tem que aparecer no passivo, porque eu estou devendo isso aqui. Então, vai aparecer ali os 595. Então, veja o seguinte, ó, que já está, muita coisa eu já consegui preencher, né, do balanço, sem precisar fazer conta alguma. Simplesmente vendo as informações ali. Item 13 diz o seguinte: a empresa não fará compra de imobilizado. Opa, se ela não vai fazer compra de imobilizado, ele permanece o mesmo. Tá? Então, eu posso simplesmente repetir o imobilizado. Eu vou repetir o imobilizado. Ele era 10.000, permanece 10.000. Se tivesse feito compra de imobilizado, tinha que aumentar o imobilizado, mas como não foi feita a compra de imobilizado, os 10.000 permanecem. Ok? Bom, depreciação. Tá? Fala ali no item 13 que a depreciação média é 10% ao ano, já incluída nos custos e despesas. Bom, então vamos lá. Eu montei uma coisinha explicativa aqui, tá?
Vamos pegar aqui, ó. O imobilizado é 10 mil. Tá? Perdão, a depreciação acumulada até o momento é 2 mil. Tá? É 2 mil. Olha lá, né? 2 mil a depreciação acumulada. Deixa eu botar aqui, 2 mil. Bom, então veja o seguinte, depreciação acumulada até o momento é 2 mil. Como é que se calcula a depreciação? Tá? Vocês têm duas contas de depreciação. Tá? Uma conta de ativo. Essa conta de ativo, deixa eu botar aqui em negrito, deixa eu botar um destaque aqui. Essa conta de ativo é a depreciação acumulada. Tá? Isso aqui tem um razonete. Eu sei que o pessoal, muitas vezes, o pessoal que não é da área de contabilidade fica um pouco nervoso quando vê um razonete, mas não tem problema. Tá? O que é... veja o seguinte, vocês têm uma conta de ativo aqui que é negativa. É a depreciação acumulada. Por que ela se chama depreciação acumulada? Porque todo ano eu vou calculando a depreciação, tá, que vai ocorrendo, e vou acumulando nessa conta aqui. Tá? Então, eu tenho uma conta de depreciação acumulada de 2 mil aqui. Ó. Tá? Ela vai acumulando. Tá? Então, eu vou acumulando a depreciação. Muito bem. E o que diz sobre a depreciação? A depreciação, então, ela é 10%, a alíquota é 10% sobre 10 mil. Quanto é que é 10% de 10 mil? 10% de 10 mil tá? 10 mil está ali, né? Deixa eu botar um pontinho aqui para ficar mais claro. Isso aqui foi aqui. 10 mil igual a R$1.000. Tá? Então, 10% de 10 mil é R$1.000. Então, quando eu digo que a depreciação no ano foi de 10% de 10 mil, e foi R$1.000, isso é uma despesa de depreciação. Essa despesa de depreciação vai para o DRE. Ela é uma despesa. Então ela tem que ser debitada. Lado esquerdo, débito, lado direito é crédito. Ela é uma despesa, ela vai ser debitada. Ora, o que eu debito de um lado, eu acredito no outro. Né? Eu tenho que arranjar um crédito, lei das partidas dobradas. Né? Já o Luca Paciolo, lá o monge que bolou esse negócio. Se eu debitei aqui, onde é que eu vou creditar esses R$1.000? Aqui, na depreciação acumulada. Tá? E aí eu vou ter quanto de depreciação acumulada? Eu vou ter R$3.000. Tá? Então, é esse o mecanismo. Essa despesa de depreciação vai para o DRE. A contrapartida disso aumenta a depreciação acumulada. Então, no imobilizado vai ficar R$10.000, meu projetado, e R$3.000 de depreciação acumulada. Ela vai passar de 3 mil a depreciação acumulada, de 2 mil, perdão, para 3 mil. Tá? Então, esse é o mecanismo da depreciação. Ela é uma despesa, tem que aparecer no DRE. Tá? Onde é que ela aparece a depreciação no DRE? No custo, por exemplo, do produto vendido, depreciação das máquinas, depreciação dos prédios, depreciação do equipamento, na despesa de administração. Onde é que ela aparece na despesa de administração? Depreciação dos móveis, dos computadores, do prédio da administração, depreciação de vendas. Onde é que também aparece a depreciação? Pode aparecer em despesas de vendas. Por quê? Porque eu tenho depreciação de veículos. Se eu tiver veículos, né, caminhões, se eu tiver carro para vendedores, esses carros sofrem depreciação, vai na despesa de venda, é uma despesa de venda. Então, a gente não enxerga a despesa de depreciação no DRE, mas ela está lá dentro. Tá? Ela pode estar no custo dos produtos vendidos, ou custo de serviços prestados, tá? Ela pode estar nas despesas administrativas, pode estar nas despesas de vendas também. Ela está lá dentro. Se vocês pedirem para o contador abrir as despesas de vendas, despesas de administração, o custo dos produtos vendidos, vocês vão ver que lá tem uma parcela de depreciação. Tá?
Às vezes ela aparece assim nas notas explicativas o valor total da depreciação. Mas vocês vai ter a depreciação. Aqui, o que diz aqui no item 13? Tá? Diz o seguinte, eu vou reler tudo. Tá? A empresa não fará compra de imobilizado e a depreciação média é de 10% ao ano, já incluída nos custos e despesas. Ou seja, eu não preciso me preocupar em lançar a depreciação no DRE, porque ela já está lá no custo, nos custos e despesas. Ela já está lá dentro. Tá? Se ela não estivesse nos custos e despesas, eu ia ter que abrir uma linha no DRE para colocar a despesa de depreciação. Eu teria que abrir essa linha. Mas, como diz ali, já está incluída nos custos e despesas, não preciso me preocupar em lançá-la no DRE, ela já está lá dentro. Tá? O que eu preciso fazer, e isso eu não posso deixar de fazer, é somar a despesa de depreciação na depreciação acumulada. Então, aqui passou de 2.000, que é o que eu tenho lá no balanço inicial, e ela vai passar a 3.000 no balanço projetado. Ok? Então, é essa a mecânica, né, do lançamento, né, da despesa de depreciação. Tá? Bom, então, a minha depreciação acumulada, eu já fiz o cálculo para vocês, fica em R$3.000. R$3.000. Ora, eu disse para vocês que disponível é a última coisa que a gente calcula, porque ela vai sair do fluxo de caixa. Então, fica faltando. Isso aqui não tem nada aqui. Aqui é limpo. O que fica faltando? Estoques recebíveis de fornecedores. Tá? O que diz sobre... O texto fala sobre esses 3 itens. Tá? Primeiro, estoques. Ele fala de que estoques está no item 8. Estoques é 25% do CMV projetado. Tá? Então, eu vou projetar como estoques, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu posso botar aqui. Estoques é igual a 25% do CMV. Quanto é que é o CMV? O CMV está aqui, ó, 21.900. Tá? 21.900, CMV é 21.900, então 25% de 21.900, isso aqui vai dar 25% de 21.900 é 21.900 vezes dá 21.900, 25%, dá 5.475. 5.475. Então, esse é o meu estoque. Barbadão, tá? Os estoques, então, são 25% do CMV projetado, que é o CMV projetado é 21.900, então 25% de 21.900. Pega 25, multiplica por 21.900 e divide por 100. Tá? Ou pega 0,25 e multiplica por 21.900. Tá? Tem máquina que já tem percentagem, tá? Então já dá para fazer direto, 25%. Pega 21.900, né, vezes 25% e dá o valor lá de 5.475. Então, estoques, 5.475. Tá? Os fornecedores financiam 90% do estoque da empresa. Então, o que significa isso? Eles pagam 90% dos estoques da empresa. Eu tenho 5.475 de estoque, o fornecedor, então, está lá no item 9. Tá? O fornecedor vai ser igual a 90% vezes 5.475. Isso aqui vai dar 90% é 4.927,50. Vou botar 4.928, tá? Deixa eu ver quanto é que eu botei aqui, 4.928. Deixa eu ver se eu botei, arredondei.
O que eu botei aqui? 4.928, tá? 4.928. Então, veja, eu já matei estoques, recebíveis, estoques, fornecedores, falta recebíveis. O que diz de recebíveis? Recebíveis, vendas brutas esperadas, são 40 mil, não estou achando recebíveis, continuamento. 25% aqui, item 11, 25% das vendas brutas serão recebidas somente em X2. Ou seja, de tudo que eu vender no ano, 25% vai ser recebido só em X2. Quanto é que eu vendi no ano? Eu vendi no ano 40 mil, né? Está lá no DRE. Está no DRL, eu vendi 40 mil. Tá? 25% disso vai ser recebido só em X2. Significa que vou ficar no meu ativo para receber de recebíveis 25% de 40 mil. Isso aqui não precisa fazer conta, né? Mas, em todo caso, tá? 40 mil vezes 25%, tá? É 10 mil, né? 25% é 10 mil reais. 10 mil reais, então, vai ser recebido somente em 2022. 10 mil. Bom, então vejam que nós já fizemos o DRE, o balanço patrimonial, tá? Eu vou botar como feito já, porque falta o fluxo de caixa agora, tá? E falta só o fluxo de caixa. Ok? Então, fica faltando o fluxo de caixa, o meu disponível. Né? Quer dizer, o fluxo de caixa vai me levar ao cálculo do disponível. Então, vamos lá. Vamos lá para cima, fazer o fluxo de caixa. Aqui o fluxo de caixa. De novo, né, eu botei fluxo de caixa, entradas do lado esquerdo, saídas do lado direito. Eu sempre começo o fluxo de caixa com o disponível inicial. Tá? Quanto é que é o meu disponível inicial? É o balanço do final do exercício. Né? Esse aqui, ó. O final do exercício que eu estou, né? Início do exercício seguinte. Então, eu tenho R$1.000 de disponível. Esse é o meu disponível inicial. Eu vou botar como uma entrada no meu fluxo de caixa. Está lá ele, R$1.000. Bom, o que mais eu tenho agora? Tá. Agora, o que eu faço? Eu dou uma olhada, próximo passo, eu dou uma olhada no meu ativo, o que eu tenho para receber no final de X0, que eu vou receber ao longo de X1, que é o ano que eu estou projetando. Eu tenho para receber R$12.000. Ó. Tá? São vendas que eu fiz ao longo de X0, que eu vou receber ao longo do ano que eu estou projetando, que é X1. Tá? Então, recebíveis de X0, estão aqui eles, ó, eu vou colocar esses 12 mil, vou partir do princípio que eu recebo esses 12 mil ao longo de X1. Tá ali. Bom, o que mais vai entrar no caixa ao longo de X1? As minhas vendas de X1. Tá? Quanto é que eu vendi? Eu vendi R$40.000 em X1. Mas eu não vou receber R$40.000. Por quê? Porque desses 40 mil, 10 mil ficaram para ser recebidos no ano seguinte. Então, eu vou receber 30 só. Vendi 40, 10 ficou para receber no ano seguinte, X2, tá? Mas ao longo de X1, eu vou receber 40 mil menos os 10 que ficaram para ser recebidos em X2. Então, eu vou receber 30 ao longo de X1. Tá? Então, eu vou colocar 30 mil aqui. 30 mil. Muito bem. Mais alguma coisa para entrar? Não. Infelizmente, não. Normalmente, né, quando a gente faz um fluxo de caixa pessoal, entrada é uma linha, 2 linhas no máximo.
saída é um monte de linhas, né? Isso é a tristeza de quem elabora um fluxo de caixa, né? Então, eu vou tirar isso aqui. Tá? Então, o que vai entrar no meu caixa ao longo de X1? 43 mil reais. 1.000 mais 12 mais 30. O que sai? Bom, o que sai é o seguinte. Primeira coisa, eu vou olhar o balanço inicial, porque eu tenho contas a pagar aqui no balanço inicial. Tenho? Tenho. Tá? O que eu tenho para pagar no balanço inicial? Eu tenho os fornecedores. Eu fiquei devendo no final do ano, né, para começar o ano X1, eu fiquei devendo 7 mil reais para fornecedores. Tá? Então, essa conta eu vou pagar, vai ter que sair. Tá? Então, aqui eu botei aqui, fornecedores de X0. Tá? 7 mil reais. Muito bem. Agora, no passivo, ficou mais alguma coisa para pagar ao longo de X1? Não, podia ter aqui imposto de renda, tá? Mas não tem, provavelmente de alguma forma eu paguei esse imposto de renda já dentro de X0. Tá? Então, o que eu vou ter para pagar ao longo de X1? Eu vou olhar o DRE. Então, olhei já o passivo, já me mostrou o que eu tinha para receber, o que eu tinha para pagar, que fiquei para receber e para pagar, né, ao longo de X1. Agora, o que eu pago ao longo de X1, que é o ano que eu estou projetando? Então, o primeiro deles é o imposto sobre vendas. Quanto é que é o imposto sobre vendas? 3.500. Esses 3.500, então, eu vou pagar dentro do ano. Eu pago 3.500. Eu vou pagar 3.500. Está ali. Opa, vamos adiante. Eu vou colocar aqui já compras. O que eu comprei em X1? O que eu comprei em X1? Ora, as compras em X1, ou seja, o ano que eu estou projetando, ela sai de uma equação, aquela equação que eu disse para vocês, a primeira equação mais famosa da contabilidade é ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. É a equação fundamental da contabilidade. Né? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Né? É o que vocês têm aqui. Ó. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. A segunda mais famosa, que eu acho que é, eu não sou contador, mas é igual custo da mercadoria vendida, CMV, é igual a estoque inicial mais compras menos o estoque final. Tá? Essa, para mim, é a segunda equação mais, vamos dizer assim, mais básica da contabilidade. O CMV, o custo da mercadoria vendida, é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. O que eu estou precisando saber? Quanto é que foi comprado no semestre, no ano de X1? Quanto é que eu paguei? Quanto é que eu comprei? Tá? Bom, então, vejam bem, eu tenho o CMV, o custo de mercadoria vendida, eu tenho. Está aqui, ó, 21.900. Eu tenho estoque inicial? Tenho. Quanto é que é o estoque inicial? O estoque inicial é 8.000. O estoque do final do ano passado é o início desse ano. Eu tenho o estoque final? Tenho. Quanto é que é o estoque final? 5.475. O que eu não tenho? Compras dessa equação. Bom, então eu vou tirar compras daqui. Né? Eu fazendo aquela, puxando compras para o lado de... Não. Vai complicar um pouquinho. Eu vou deixar compras desse lado aqui, né? E vou trocar, o estoque inicial vai para o lado contrário, trocando de sinal, e o estoque final vai para o lado contrário, trocando de sinal. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui vai ser igual a CMV menos estoque inicial mais estoque final é igual a compras. Tá? Eu simplesmente passei para o outro lado, mudando o sinal. Então, o estoque inicial era positivo, passou para o outro lado negativo. O estoque final era negativo, passou para o outro lado positivo. Bom, então eu tenho CMV, estoque inicial e estoque final.
Quanto é que vai dar isso aqui? CMV, quanto é que é? CMV é 21.900, se não me engano, né? Está ali, ó, 21.900. 21.900 menos, quanto é que é o estoque inicial? 8.000. 8.000 mais, quanto é que é o estoque final? Tem que ver o projetado. Só não estou achando o cursor, está aqui o cursor. Quanto é que é o estoque final? 5.475. Mais 5.475. Isso aqui é igual a compras. Bom, fazendo essa conta, deixa eu fazer aqui na máquina do lado, tá? 21.900. 8.000 menos 5.475 mais 5.475. Dá 19.375. Então, isso aqui é 19.375. É igual lá, compras. Vai fazer a conta, porque volta e meia essa máquina aqui, ela me dá problema. 21.900 menos 8.000 mais 5.475. Dá 19.375. Tá certo. Eu comprei, então, ao longo do ano, 19.375. Feito? Isso foi minha total de compras ao longo do ano. Agora a pergunta é, eu paguei 19.375? E a resposta é não. Eu comprei 19.375, mas eu fiquei devendo para os fornecedores 4.928. Eu fiquei devendo para o fornecedor 4.928. Então, o que eu paguei efetivamente aos fornecedores? Então, eu paguei aos fornecedores, eu vou voltar um pouquinho para cá, pagamento aos fornecedores, ao longo de X1 é igual a 19.375 menos o que eu fiquei devendo. Quanto é que eu fiquei devendo? Eu vou lá no balanço projetado e diz ali que eu fiquei devendo para os fornecedores 4.928. 4.928. Isso aí vai dar, então aí eu vou saber quanto é que eu paguei para os fornecedores. 19.375 menos 4.928 dá 14.447. Tá? Pagamento do fornecedor, então, é 19.375. Fazer a conta de novo, 19.375, 4.928 menos isso, né? 14.447. Então, o que eu paguei para fornecedor? 14.447. Aqui deu quebradinho aqui, porque estava quebrado lá. Deixa eu só... ele arredondou para cima, né? Tudo bem. Tá? 14.447 aqui no meu. Tá? Eu botei aqui 14.400, mas tudo bem. Tá? Aqui, porque, na verdade, é o seguinte, eu arredondei aqui, ó. Se vocês lembram, eu dei uma arredondada numa coisa que era assim, aqui ó, 4.928, isso aqui era quebrado, né? Isso aqui é 4.927,50, tá? Então, esse 50 está dando a diferença lá, tá? 4.927,50, tá? Então, eu vou deixar os 14.447,50. Porque isso aqui, 4.928, não é 4.928, é 4.927. Deixa eu só refazer aqui, então. Tá? 4.000, senão vai dar problema depois, a gente foi só 4.927,50, tá? Isso aqui vai dar 14.447,50. 14.447,50. Eu não gosto de deixar 50 centavos, eu gosto sempre de arredondar.
tá? Mas como nesse caso eu fiz no Excel, tá? E o Excel está trabalhando com quebrado, tá? Ele trabalha com depois da vírgula. Então, para não dar problema, tá? Eu vou deixar assim. Bom, então, compra já foi feito. Se eu olhar o DRE, o que vai aparecer no DRE? Outras despesas que eu paguei. Eu paguei despesa administrativa e despesa de vendas. Eu tenho que botar no fluxo de caixa, porque isso aí foi pago. Então, no fluxo de caixa vai aparecer a despesa administrativa, 5.475, e despesas de vendas, 7.300. Saíram lá do DRE, tá? Saiu daqui, ó. Saiu do DRE. 5.475, 7.300. Ok? Bom, tem um detalhe agora. Tá? Tem um detalhe agora. Aqui dentro das despesas administrativas e despesas de vendas, existe uma depreciação de R$1.000. Lembram que lá no item 13, diz o seguinte, que a depreciação está incluída nos custos e despesas. Tá? Então, vejam bem. Ela está aqui dentro. Ó. Eu tenho R$1.000 aqui embutido no 5.475 e no 7.300. Então, eu tenho que tirar isso fora. Por quê? Porque depreciação eu não pago. Depreciação eu não pago. Então, se eu não pago, não é uma saída de caixa. Então, ela tem que ser retirada. Eu vou retirar dali. Tá? Eu vou tirar. Veja que eu estou deduzindo, tirando os R$1.000. Eu vou reduzir as minhas despesas em R$1.000, porque aqui dentro tem R$1.000 de depreciação, tá? E eu vou tirar isso fora. E, finalmente, as despesas financeiras que são pagas ao longo do ano, né, porque só vão ficar as despesas, que é 75, só fica o financiamento. Então, as despesas financeiras, elas saem fora. 75. Eu vou tirar fora também as despesas financeiras. Então, quanto é que foi o total de saída? Total de saída, se eu fizer essa soma toda, vai dar 36.797,50. Eu vou botar aqui um 43.000 aqui, ó. Vou botar um zero, vou ficar mais bonitinho aqui para a gente enxergar melhor. Tá? Eu tive 43.000 de receita, entrou no caixa, não de receita, mas o que entrou no caixa ao longo do ano, e o que saiu do caixa foi 36.797,50. Um menos o outro, o que entrou menos o que saiu, é o meu saldo final de caixa, 6.202,50. Tá? 6.202,50, isso aqui vai virar o meu saldo final de caixa, ou seja, o meu disponível final. Tá aqui 6.203, mas se eu colocar mais uma, vai dar o 6.202,50, tá? Vai aparecer ali. Tá? E se eu botar aqui mais a vírgula, vai aparecer os 50 ali. Tá? Normalmente eu arredondo, tá? Quando eu faço, mas como estava sendo no Excel aí, fico 50 ali, numa boa. Tá? E aí terminou a projeção, gente. Terminou a projeção. Tá? Tá aqui projetado, tanto fechou, graças a Deus, né? Nossa Senhora da Contabilidade aqui permitiu que o ativo e o passivo fechasse, e está pronto aqui nossa projeção. Então, finalizamos aqui, né? A última coisa era o fluxo de caixa, ficou finalizado também. Ficou finalizado. Então, DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Fluxo de caixa, então, me dá informação para o disponível projetado. Então, fechou tudo. Bom. Então, essa aqui era a parte 1. Tá? A parte 1. Tem a parte 2 agora. Tá? A parte 2, ela diz o seguinte. A parte 2 é mais fácil, gente, porque é só a projeção, né, dos anos X2 ao X5. Tá? Então, o que diz o seguinte? As vendas vão crescer. Agora eu vou projetar só o DRE.
e a geração de caixa. Depois eu explico para vocês o que é a geração de caixa. Mas é só o DRE. Então, para os anos X2 a X5, tá, as vendas irão crescer 5% ao ano. Então, eu tenho um balanço inicial, perdão, o meu DRE projetado, eu projetei um DRE para o final de X1. Agora eu quero projetar um DRE para o final de X2. Tá? Então, eu vou abrindo aos poucos aqui. Eu vou colocar aqui as alíquotas, né? Vendas brutas. Tá? Bom, primeiro ano. Diz o seguinte, ó, diz o seguinte, as vendas irão crescer 5% ao ano. Tá? Então, quanto é que eu tinha de venda no final de X1? 40 mil. Tá? A venda para X2 vai ser 5% maior. Como é que eu calculo isso? Posso pegar 40 mil vezes 5%, depois botar um mais, alguma coisa assim, tá? O que normalmente eu faço é o seguinte, eu pego os 40 mil e multiplico por 1,05, tá? Isso aí vai dar 40 mil, 4 mil, 10% seria 4 mil, são 42 mil. Tá? Isso aqui vai dar 42 mil. Tá? Então, eu simplesmente, deixa eu apagar isso aqui, que agora não preciso mais. Eu já fiz, né? Já está feito isso. Então, eu tenho a venda bruta para X2 é 5% a mais. Então, como é que eu calculo 5%? É 1,05. Tá? 5% a mais, então vai dar 42 mil. 42 mil. Bom, a venda para X3 é 5% sobre X2. Então, a venda para X3 vai ser... Ô, senhor, oi, fala. Da onde o 1,05? É o 5%. É 5% a mais, tá? Por exemplo, se vocês querem aumentar em 5%, vocês põem 1,05. Se vocês querem aumentar em 10%, é 1,1. Tá? Como é que calcula isso? De onde é que sai isso? Tu pega o 5%. O que significa? 5% é 5 dividido por 100. Certo? 5% é 5 dividido por 100, né? Por 100. Então, vai dar 5 dividido... Aí, deixa eu botar um pauzinho aqui. Igual a 5 dividido por 100. Isso aí vai dar 0,05. Tá? Se vocês pegarem os 40 mil e multiplicarem por 0,05, vai dar só os 5%. Olha aqui, se vocês pegarem o 40 mil e multiplicarem por 0,05, vai dar 2 mil só. Tá? Agora, vocês querem já, no produto dessa soma, fazer com que vocês tenham 5% a mais que os 40 mil. Então, vocês têm que multiplicar por 40 mil vezes 1,05. E aí vai dar os 40 mil mais 5%. Tá? Outra maneira de fazer isso é calcular os 5%, aqui, ó, os 40 mil, vezes os 5%, dá os 2 mil, e aí somar 40 mil mais 2 mil, vai dar os 42 mil. Tá? Outra maneira de fazer é essa. Tá? Se vocês querem fazer direto, pega os 40 mil e multiplica por 1,05. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, 40 mil mais 10%. Se vocês quisessem fazer 40 mil mais 10%, tá? Como é que vocês vão fazer? 10%, 10 por 100, é igual a 0,1. Né? 10 por 100 é 0,1. Então, vocês vão pegar 40 mil mais 10%,
40 mil mais 10%, vocês vão multiplicar por 1,1. Vai dar os 44 mil. Ok? Muito confuso isso, gente? Uma outra maneira de fazer isso é vocês pegarem, não sei se vocês têm HP, tá? Na HP faz o seguinte, quem tem, eu vou colocar até a sequência aqui, ó. A sequência da HP é o seguinte, vocês pegam, por exemplo, 40 mil mais 5%, tá? Então, 40 mil, deixa eu botar assim, 40 mil, enter, tá? 5% e soma, mais. Tá? Vai dar os 42 mil. É uma outra forma também. Tá? Eu acho mais fácil multiplicar, por exemplo, né, para achar quanto é 5%. 5% em cima de 40 mil, eu coloco 40 mil vezes 1,05. Mas, se vocês fizerem isso na HP, vocês vão achar os 42 mil, vai dar direto os 42 mil. Uma outra maneira de fazer nessas maquininhas de farmácia é 40 mil vezes 5%. Tá? Aí vocês vão achar, 40 mil vezes 5%, vocês vão achar, vai dar como resultado 2 mil. Aí vocês têm que pegar 2 mil e somar nos 40. Aí vocês vão achar os 42 mil. Essa aqui é maquininha de farmácia, né? Isso aqui é na HP, né? 40 mil entre 5% mais. Tá? E essa aqui já dá direto, né? 40 mil vezes 1,05, 42 mil. Tá? São algumas formas aí de calcular a percentagem. Eu sei que vocês têm muita dificuldade, todos não, mas alguns têm dificuldade de calcular, por exemplo, percentagem. Tá? Por exemplo, eu já vi uma vez uma prova que eu pedi 10% de 100 mil reais e como resposta me acharam 1 milhão. Tá? Pô, 10% de 100 mil só pode ser menos que 100 mil, não pode ser 10 vezes mais que 100 mil. Né? E a resposta foi 1 milhão. Né? Então, eu até falei com a Patrícia, né, para rever esses conceitos básicos, né, em vez de ficar calculando integral e derivada, né, derivada é importante até para a microeconomia, né, mas em vez de ficar calculando integral, pegar esses conceitos mais básicos aí, né, e discutir isso aí, que eu acho bem mais proveitoso, né, as formas de calcular, por exemplo, percentagem, né, eu acho bem mais proveitoso. É uma coisa que a gente usa no dia a dia, né. Então, voltando, tá? Espero que todo mundo tenha entendido o que eu falei aqui. Eu dei as várias maneiras de calcular essa percentagem. Tá? Então, a primeira delas, né, então, se vai crescer 5%, né, então, a primeira delas é 40 mil. Eu vou fazer do jeito que eu estava fazendo, né, vezes 1,05, vai dar os 42 mil. Tá? No ano seguinte, vai crescer 42 mil. Opa! Ai, cara. Só um pouquinho. Eu fiz bobagem aqui. Eu tinha que ter posto o apóstrofe aqui. 40 mil vezes 1,05 igual a 42 mil. Tá? Então, essa é a receita projetada para o ano X2. Bom, X3 é 5% em cima de 42. Tá? Então, é 42 mil vezes 1,05. 42 mil, 1,05, 42 mil, sempre em cima do ano anterior, nunca em cima do primeiro. Tá? Quando eu digo crescimento de 5% ao ano, vai crescer sempre 5% em relação ao último ano. Tá? 45,05 vezes dá 44,100. Isso aqui vai dar 44,100. Próximo ano, 44,100. Aí se multiplica por 1,05, vai dar 46,305. 305. Tá? E assim sucessivamente. Então,
Vou mostrar para vocês como é que fica. Isso aqui. Isso aqui não precisa, isso aqui está... Então eu tenho de projeção 42, 44,100, 46,305 e 48,620, que é o 46,305. Vou até fazer aqui, já que eu fiz todos, né? 46,305 vezes 0,05. Vai dar 48,620. Tá? Então, aí todos os valores, né? Sem multiplicando 1,05 pelo último, ou fazendo aquele cálculo que eu mostrei para vocês, né? Com HP, né? Ou com a maquininha de 4 operações da farmácia lá, que funciona igual. Né? Bom, com isso aí eu já tenho, né, os anos todos projetados. Impostos continua igual. Tá? Impostos é 8,75 sobre a receita do ano. Tá? Então, eu vou só abrir aqui. O imposto, então, é 8,75 sobre a receita do ano. Então, é 8,75 sobre 42 mil, 8,75% sobre 44,100, 8,75 sobre 406,305 e assim sucessivamente. Vendas líquidas é 42 menos 3,675, 44 menos 3,859 e assim sucessivamente. Né? Então, vendas líquidas, eu tenho isso aqui. O CMV. Tá? O que diz ali no CMV na página? Então, a empresa não terá mais despesas financeiras, pois os financiamentos serão quitados no dia 2 de janeiro. Despesas financeiras permanecerão em 15% das vendas líquidas, despesas de vendas crescerão 1% ao ano. O CMV continua na mesma proporção, está lá no item 7. Né? O CMV, em relação às vendas líquidas, continua na mesma proporção. Então, o CMV é 60% da venda líquida. Então, o CMV aqui vai ser 60% de 60% de 38,325. Tá? Depois vocês podem até conferir, ó, porque eu vou botar o Excel para vocês, vocês podem até conferir como é que foi feita a conta aqui. Está aqui, eu não sei se dá para enxergar, porque tá muito, eu não consigo aumentar não consigo aumentar o tamanho da letra na fórmula aqui, ó, mas está aqui, ó. É G21, que é o 38,325, vezes 60%, né, vezes 0,6. Tá? E assim para os anos seguintes também. Então, é basicamente uma repetição, né, de percentagens aqui. E o lucro bruto é vendas líquidas menos o CMV para cada ano. O lucro bruto é vendas líquidas menos CMV para cada ano. Então, até aqui a gente chegou no lucro bruto. Tá? O que a gente fez. Então, veja que basicamente se repete, né? Fez um ano, os outros 4 anos, fez X2, X3, X4, X5 é praticamente igual. Né? Bom, próximo passo aqui, despesa administrativa. Quanto é que é a despesa administrativa? 15% da venda líquida. Tá? Então, eu vou pegar a venda líquida, 38,325, e multiplicar por 15%. Vai dar isso aqui. Tá? E vou fazer a mesma coisa para os outros anos. Tá? Pegando sempre o valor da venda líquida no ano, multiplicando por 15%. Despesas de venda eu compliquei um pouquinho. Tá? Despesa de vendas, eu botei 15%. Um pouquinho, eu estava olhando na outra lá. 15%, continua igual. A despesa de venda eu compliquei um pouquinho. Tem um pouquinho de emoção aqui. Número 5, ali, despesas de vendas crescerão 1% ao ano. Assim, em X2, as despesas de vendas serão 20%, 21% das vendas líquidas. Em X3, vão ser 22% das vendas líquidas. Em X4, né, vão ser 23% das vendas líquidas. E em X5 serão 24% da venda líquida. Ela vai sempre vai aumentando. Né? Então, é 21% da venda líquida em X2,
é 22% da venda líquida em X3, e aí vai sempre aumentando 1%. Então, aqui nesse primeiro ano, a despesa de venda é 21% da venda líquida. No segundo ano, a despesa de venda é 22% da venda líquida. No terceiro ano, no ano 4, né, o X4, é 23% da venda líquida, e no último ano é 24% da venda líquida. E aí eu já tenho condições de fazer o lucro operacional, que é simplesmente fazer a conta ali, né? 15 menos 5 menos 8 dá 1.500. 16 menos 6 menos 8 dá 1.200. 16 mais 6 16 menos 6 menos 9, 845. 17 menos 6 menos 10 é 454. Vocês veem o seguinte, né, que o lucro operacional está caindo. Né? Por que ele está caindo? Porque a despesa de venda, percentualmente, ela está aumentando ao longo do tempo. Tá? Então, se a despesa de venda começa a aumentar, tá, eu tenho que controlar isso aqui. Por quê? Porque no ano seguinte, provavelmente, eu não vou ter nem lucro operacional. Se eu projetar X6, provavelmente, meu lucro operacional vai zerar. Tá? Provavelmente, meu lucro operacional vai zerar. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Né? Estou vendo aqui que está meu lucro operacional, a minha projetado, está acabando ao longo do tempo. Despesa financeira, está dizendo ali que eu não vou ter mais financiamento, então ela vai ser zero. Zero. Lucro antes de imposto de renda é basicamente, como eu não tive despesa financeira, repete. Né? Como isso aqui é zero, né? Vai repetir, o lucro antes de despesa financeira vai repetir. E o imposto de renda é 34%. 34% do lucro antes do imposto de renda, está lá ele. Lucro líquido é um menos o outro, 1.012, 797, então é 1.533 menos 521, 1.207 menos 410, 845 menos 287, 444 menos 150. Tá? Bom, e o que eu pedi para geração de caixa? O que é geração de caixa? Geração de caixa é uma aproximação de quanto caixa foi gerado naquele exercício. É uma aproximação, não é um valor. Se eu quisesse o valor certinho, eu tinha que fazer um fluxo de caixa, como eu fiz lá em cima. Lá, tá? Agora, aqui é uma aproximação. Como é que eu faço essa aproximação? Eu chamo essa aproximação de geração de caixa. Eu somo a depreciação. Eu estorno a depreciação. Tá? Eu somo de volta. Ah, mas como é que eu estou tirando a depreciação? Eu boto de volta a depreciação na conta aqui. Ó. Mas espera um pouquinho. Se eu tiro a depreciação, por que eu somo a depreciação? Isso é uma pergunta interessante, né? Por que eu estornar? Porque a depreciação entra aqui como despesa, aqui em cima, ó. Ela está dentro da despesa administrativa. Se eu quiser tirar a depreciação, eu tenho que somá-la de volta. Isso dá um nó na cabeça da gente. Não, espera um pouquinho, se eu estou tirando, por que eu estou somando? Então, eu vou explicar para vocês. Vamos supor o seguinte, vocês pegam o extrato do banco de vocês e o gerente debitou para vocês, ou seja, tirou da conta de vocês, R$100. Ah, e aí você chega e fala, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma despesa. Tá? Uma despesa para uma... Mas, você diz, não, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver na minha conta, tem que tirar fora isso aqui. Ele deduziu R$100 da minha conta. Como é que ele estorna essa despesa? Ele soma R$100 na conta de vocês, ele acredita R$100 na conta. E aí ele anula aquele débito. Então, se ele tirou 100 por banditismo, né, por maldade lá, porque ele queria tomar o dinheiro de vocês, se ele tirou 100 da conta de vocês, tá, como é que ele faz para estornar isso aqui, para anular esse débito? Ele soma 100. E aí anula o débito. Por isso que a gente faz a mesma coisa. Quando eu estou tirando a depreciação aqui, ó, na despesa administrativa e despesa de vendas, se eu quero anular essa depreciação, eu somo de volta os R$1.000.
tá? Então, da mesma forma como o gerente vai somar R$100 na conta de vocês para anular o débito de 100 que ele fez, eu vou fazer exatamente igual. Para anular o débito de 1.000 que tem aqui na despesa administrativa e de vendas, eu vou somar R$1.000 aqui. Aí eu anulo esse débito. E aí, então, eu fico com o quê? Eu fico com a geração de caixa. Tá? Então, a geração de caixa, eu calculo, somando de volta a depreciação ao lucro líquido, porque eu não gastei essa depreciação. Ela é considerada como uma despesa, mas eu não fiz. Então, eu somo de volta ao lucro líquido. E o meu lucro líquido, né, somado àquela despesa que eu não fiz, vai dar o que se chama de geração de caixa. Então, quanto é que sobrou de dinheiro no ano? 2012, 1.797, 1.558, 1.293. Tá? Com isso, eu fiz a projeção, né, dos 4 anos que eu queria, tá? E vi a geração de caixa. Não, a empresa vai gerar caixa. Tá? A empresa vai gerar 2.000 no primeiro ano, né, no X2, né, vai gerar 1.797 no segundo, 1.558 no terceiro e 1.294 no quarto ano dessa projeção complementar que eu estou fazendo. Ok? Pessoal, então com isso a gente fecha o nosso exercício. Tá? Fechamos o nosso terceiro caso aqui. Ok? Na próxima... Bom, essa aula eu expliquei como é que funcionava a depreciação, como é que era o lançamento da depreciação. Na próxima aula eu vou explicar como é que funciona o lançamento da despesa financeira. Tá? Que eu passei por cima. Tá? E eu vou entrar mais em detalhes como é que vai funcionar o lançamento da despesa financeira. Tá? Que muitas vezes eu já vi contador formado com muitos anos de experiência atrapalhando, né, no lançamento de despesa financeira. Tá? Então, a gente vai voltar na próxima aula, na próxima terça-feira, tá? Eu vou começar a aula terça-feira mostrando o funcionamento da despesa financeira. Tá? Bom, outra coisa. Agora, no final, né, eu vou colocar o gabarito, tá, na página da disciplina, a solução. Vou botar o link, tá, para o vídeo que foi gravado. Tá? Se vocês não conseguirem acessar de novo esse vídeo, vocês, por favor, me mandem, né, se um ou dois tenta acessar, não sei se é todo mundo, mas 2 já não conseguiu. Tá? Foi a Anaísa, né, que não conseguiu, né, se não me engano, né, acessar o vídeo, né, porque ela está fazendo a disciplina de análise de balanço. Tá? Então, se vocês não conseguiram acessar, por favor, você me manda um e-mail, Gilberto, né, São Francisco de Assis, do BR. Tá? E aí eu vou ver, amanhã eu falo com a Elisiane e tento resolver isso. E aviso para vocês, ou no grupo de discussão, ou no negócio lá de avisos, tá? Eu aviso para vocês. Então é isso aí, pessoal. Tá? Eu acho que foi... Eu falei, né, o tempão todo aqui. Eu acho que dentro de sala de aula a gente acaba divergindo um pouco, né? E aqui a gente consegue ser muito mais objetivo, né? Muitas vezes eu não consigo até passar o exercício todo, né? Não consigo passar o exercício todo numa aula presencial, e aqui eu consigo tranquilamente passar o exercício todo. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês, dos 10 heróis que ficaram até o final aqui. Tá? E a gente se encontra novamente na terça-feira que vem. Valeu, pessoal. O que tem? Tem previsão de volta da Facul? Cara, isso aqui é um negócio... interessante, né? Eu estou achando que... eu acho que talvez seja até antes da gente... Eu não sei como é que vai ser feito, sinceramente. Tá? Se vai ser assim, volta uma parte da turma e a outra fica à distância, e depois, na semana seguinte, vem a segunda parte, eu não faço a menor ideia como vai fazer. Mas nós estamos caindo aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós entramos pelo negócio da Rede Globo, lá a gente entrou na área azul, né? Ou seja, está diminuindo
E o pessoal está todo mundo na rua aí, né? Eu não vejo, o pessoal está trabalhando. Então, por enquanto ninguém falou nada, tá? Ninguém falou nada, mas eventualmente talvez pode ser que na segunda etapa da disciplina já seja presencial. Estou chutando, ninguém me falou nada, tá? Ninguém me falou nada. Estou chutando que talvez ou talvez o último mês a gente consiga fazer, lá para novembro a gente consiga fazer presencial e fazer a prova presencial também. Tá? Porque aqui a gente acaba só se conhecendo por figurinha, né? Não consigo ver vocês. Tá? Então era isso, gente. Tá? Assim que eu tiver uma notícia, eu passo para vocês, obviamente, né? Mas por enquanto não tem nada definido ainda. Ok? Então, valeu, gente. Boa noite a todos. Tá? Eu vou parar a gravação. Tá? Vou encerrar a gravação, depois eu coloco na página da disciplina. Boa noite, então, a todos.